Se você está com um familiar seu, fale para essa pessoa do lado: Deus é o Senhor da sua vida. Tem um texto lá no livro de Mateus, no capítulo 7, que o próprio Senhor Jesus, ele diz assim: nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E por quê? Porque nem todos que diz Senhor, Deus é Senhor da vida dele. Por mais que a pessoa ache às vezes, ou acredita às vezes, que Deus é o Senhor da vida dela, ela não permite que Deus seja o Senhor, porque ela não se coloca na qualidade de servo. Às vezes nós nos colocamos na qualidade de Senhor sobre Deus. Então eu faço uma pergunta para você: será que Deus é o Senhor da tua vida? Olha só, no livro de Gênesis, no capítulo 1, eu estou aqui, Rodrigo, na versão ACF hoje, e ele diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E viu Deus que a luz era boa. Interessante que daqui para frente, em todos os versículos do capítulo 1, você vai encontrar a palavra Deus. E viu Deus, e criou Deus, e abençoou Deus. Então você vai encontrar a palavra Deus no capítulo 1 do livro de Gênesis. E aqui, a nossa tradução em português, ela traduz sempre para Deus. Todas as palavras ou sinônimos que é trazido para o nome de Deus, ela é traduzido como Deus. Então no hebraico, no capítulo 1 do livro de Gênesis, a palavra Deus é Elohim. Interessante que Elohim, ele é, tudo que termina com rim, é plural. Então, você vai encontrar um Deus no plural no capítulo 1. Então a palavra Deus, no capítulo 1 do livro de Gênesis, ele refere a deuses. É um Deus no plural. É claro que ele se refere aqui à presença do Espírito Santo, e ele está se referindo à presença de Jesus, que Jesus já tinha sido criado antes de toda a criação. A Bíblia diz que ele é o princípio de toda a criação de Deus. Então quando Deus começa a criar, ele começa a criar junto com Jesus, e com a presença do Espírito Santo que se movia sobre a face das águas. Então você vai encontrar essa palavra Elohim em todos os versículos do capítulo 1, ou seja, Deus. Nós temos um slide aí, o slide 1, você vai ver que no capítulo 1, Deus, a palavra Deus aparece em todos os versículos. E quando nós vamos para o capítulo 2 do livro de Gênesis, já no versículo 4 começa uma nova narrativa. A narrativa do capítulo 1 ainda vai até o versículo 3 do capítulo 2, e a partir do capítulo 4, do versículo 4, nós temos aqui a presença de Deus, só que agora nós temos aqui o acróstico, nós temos aqui o tetragrama, que é o YHWH, que é o nome exato de Deus. Então aqui nós não temos mais a palavra Elohim, agora nós temos o tetragrama, ou seja, nós temos Yahweh, é o nome original de Deus. Alguns traduzem por Yahvé ou Yahweh. Yahweh é o nome mais próximo do nome original de Deus, da tradução. Então agora a palavra Deus, no capítulo 2, ela não aparece mais como Elohim, mas ela aparece como Yahvé, como Yahweh. E uma coisa interessante chama atenção. Agora, antes do versículo de cada palavra Deus, você vai encontrar a palavra o Senhor Deus. Então agora nós temos o Senhor Deus.
Vamos para o versículo 7 que diz assim: e formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, no lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E daí para diante, em cada versículo você vai encontrar a palavra Senhor Deus. Mas por que Senhor é Senhor só no capítulo 2? Por que Deus não é Senhor no capítulo 1? Preste atenção. Você tem que pegar essa revelação de Deus. No ano de 2022, eu enfrentava uma depressão, uma luta muito grande. Eu tinha passado por 5 traições, divisões do ministério. Financeiramente acabaram com a igreja. E é claro que quando a igreja não paga a sua conta, alguém vai ter que pagar. E esse alguém é o líder da igreja, ou o fiador da igreja. Mas a conta sempre sobra para alguém, e o nome do Senhor Jesus acaba sendo escandalizado. E eu entrei numa depressão porque um dos pastores que saiu do nosso ministério, ele inventou fake news, mentiras, e ele foi na casa dos dizimistas altos, dos pobres ele não foi não. Ele foi na frente, na casa daqueles que tinham mais recurso, e trouxe do seu lado somente aqueles que não estavam comigo. Quem estava comigo também acabou sofrendo difamações, que foi o caso do nosso músico Renato. Uma bênção, Renato é um homem de Deus, está comigo há muito tempo aqui na igreja. Está comigo, é meu braço no direito na canção, no louvor. E ele ajuda os irmãos a não saírem correndo da igreja, porque se o Renato não cantar, eu que vou cantar aqui. E aí o negócio fica estreito. Então, no ano de 2022 eu fiquei muito ruim. A minha esposa, ela acabou percebendo isso, acabou pedindo oração para alguns pastores amigos que eu tinha, mas eu não conseguia mais dormir, eu não conseguia comer. Eu não tinha paz. Só que a trabalho, eu fui para São Paulo, e nesse dia eu resolvi visitar um amigo, o Rabino Shaul. E quando eu fui visitar o Rabino Shaul, ele disse assim, ele me chama de Fabinho, não sei porquê, acho que é um apelido carinhoso para não falar Fabião, né? Quando se fala Fabião, ninguém olha para a altura, mas olha para a largura. E aí ele falou assim, olha, eu estou de partida para Israel, estou voltando para a Terra Santa. Ele é nascido lá em Tel Aviv. Ele falou, estou voltando, estou de partida. Ele tem uma editora muito boa aqui em São Paulo ainda, a editora dele. E eu conversei ali alguns minutos com ele, e ele disse assim, eu percebo que você está muito angustiado. O que está acontecendo com você? Então eu expressei para ele o que estava acontecendo comigo. E antes eu ia no Gabriel, porque o Gabriel também é um mestre da palavra. Mas ele falou assim, eu quero te ensinar algo que você não deve ensinar para a igreja. Você só deve ensinar para a sua igreja quando você achar que a igreja ela está apta, ou quando a terra passar por uma fome muito grande. É o que nós estamos passando. Eu vou te ensinar você ser ativado no mundo espiritual. Como assim? Eu vou te ensinar você ser ativado no mundo espiritual. Esse é o segredo de todo judeu. E ele me explicou, ele abriu a Torá e me explicou no capítulo 1, no capítulo 2. E ele disse assim, você sabe por quê? Que Deus é Senhor somente no capítulo 2, Deus não é Senhor no capítulo 1. Deus não é Senhor da criação. Foi Ele quem fez, foi Ele quem criou.
mas Deus não é Senhor da criação. Por isso que ele não aparece como Senhor no capítulo 1. A princípio eu achei que aquilo se tratava de uma heresia. Então ele disse: Deus não é Senhor no capítulo 1. Deus só é Senhor no capítulo 2. No capítulo 1, quem é Senhor da criação é o homem. Deus cria, mas ele dá para o homem ser Senhor de toda a criação. Deus não é Senhor dos animais. Deus não é Senhor da natureza. Deus não é Senhor do ouro. Deus não é o Senhor da prata. Deus não é o Senhor do dinheiro. O Senhor de tudo isso é o homem. Porque quando Deus criou, no capítulo 1, todas as coisas, não que ele não seja o Criador, entenda isso, ele é o Criador, mas ele não é o Senhor. Ele deu esse senhorio para o homem. Ele disse para o homem: é teu, domine sobre tudo que há nela, e coloque o nome em tudo, em todos os animais, nas plantas, nas ervas do campo. Então, tudo que Deus criou, no capítulo 1, ele entregou para o homem. Está no versículo 26 do capítulo 1, ele disse assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então Deus, ele deu o senhorio de toda a criação. Deus deu o domínio para o homem. Agora quem domina a terra é o homem. O homem tem o poder de dominar. Deus fez e entregou ao homem. Então tudo que você coloca nome é teu. A tua empresa é tua porque você colocou o nome. O teu filho é teu porque foi você que colocou o teu nome lá. Você pode fazer o filho, mas quem coloca o nome diante da lei é o pai, é o Senhor daquela criança. Então tudo que você coloca o nome é teu. A tua casa é tua porque você colocou o teu nome. O teu carro é teu porque você colocou o teu nome. Então tudo que está o teu nome é teu, te pertence. Então o homem colocou o nome de tudo que havia na terra, e Deus entregou para o homem. Agora é tudo do homem. É mais ou menos assim para você entender. Imagina que você vai alugar uma casa. Nós alugamos esse prédio para estabelecer a casa de Deus. Não fomos nós quem construímos. O prédio não é nosso. Diga, o prédio não é nosso. Mas quem manda aqui no prédio? É o dono do prédio que manda? Não. A partir do momento que nós assinamos um contrato, o dono do prédio não pode mais entrar nesse prédio. Para ele entrar nesse prédio, ele tem que pedir permissão. A casa que você mora, se você alugou a casa que você mora, o dono não pode entrar na tua casa. Por quê? Porque a partir do momento em que você recebe a chave daquela propriedade, você passa a ser o dono daquela propriedade. E Deus fez a criação, Deus criou todas as coisas e entregou a chave na mão de Adão. Ele disse: toma a chave, eu criei, eu sou o dono, mas você é o Senhor. Quem manda aqui é você, quem domina aqui é você. Então agora é teu. Então Deus deu esta chave para Adão, e Adão entregou esta chave para Satanás. Mas glória a Deus pela cruz de Jesus, que um dia ele resgatou o direito desta chave, e ele disse para Pedro: Pedro, eis que te dou a chave do reino dos céus. Ela foi resgatada por Jesus, e nós passamos agora a ter o direito sobre toda a criação dessa terra. Então tudo que existe nessa terra, Deus criou, pertence a Deus, mas Ele não é o Senhor dessa terra. Ele não é o Senhor da criação. Nós somos o Senhor da criação. Tanto que Ele disse para o homem cuidar. Os animais, por exemplo, que entram em extinção, de quem é a responsabilidade de não deixar os animais entrarem em extinção? É de Deus. De quem que é? Do Senhor da terra.
aquele que domina sobre a terra, o homem. Quando um animal entra em extinção, Deus não vai criar o animal de novo. Você deixou o animal entrar em extinção, agora eu vou criar de novo o animal e colocar aí na terra para você cuidar. É assim que funciona? Não. Por quê? Porque nós é quem temos a responsabilidade de cuidar da terra. Então Deus criou a terra e Ele deu ao homem. Bispo, mas o Salmo 24, coloca para mim, Rodrigo. O Salmo 24 não diz que tudo que há na terra é de Deus? Sim. O Salmo 24 diz que tudo que há na terra é de Deus, mas Ele entregou o senhorio. Diga assim, Ele entregou o senhorio ao homem. E você quer ver uma prova disso? O mesmo livro de Salmos. A gente falou muito sobre esse salmo na escola bíblica. O Salmo 115, versículo 16, Rodrigo. O Salmo 115, versículo 16, ele diz assim: o céu é o céu do Senhor, mas a terra, o que ele fez? Ele deu aos homens. Então, o Senhor da terra é o homem. Então vamos lá, voltar no nosso texto, para que a gente possa entender de novo. Deus aparece como Deus no capítulo 1, mas Ele aparece somente como Senhor no capítulo 2. Por quê? Porque o homem é o Senhor da terra. Jesus devolveu a chave para Pedro. Tudo que nós precisamos é tomar posse novamente daquilo que nos pertence. Mas Deus, Ele passa a ser Senhor no capítulo 2. Por que no capítulo 2 Ele é Senhor? Porque o texto diz que Ele plantou, olha o versículo 8, Ele plantou um jardim. Nós temos o slide. Plantou Deus um jardim no Éden. Então, a partir do momento que Deus planta um jardim, Ele passa a ser Senhor do quê? Do jardim, diga, do jardim. Deus é Senhor do jardim. Só que agora Ele chama o homem e Ele diz assim para o homem: olha só, o homem foi criado no 6º dia. O homem foi criado no 6º dia. Deus criou o homem no 6º dia. Então, depois que Deus criou o homem, Deus, Ele plantou. Ele não criou, mas Ele plantou. Ele cavou a terra, Ele colocou a semente, Ele fez frutificar as árvores, e Ele plantou ali na região da Mesopotâmia um jardim que é conhecido como Jardim do Éden. E quando Ele plantou esse jardim, Ele colocou o homem dentro desse jardim. Olha só, no primeiro dia do homem na terra, quem era para plantar? Quem era para cultivar? Quem que era para semear a terra? Não era o homem? Só que Deus coloca o homem no primeiro dia na terra, e Deus dá 2 bênçãos para o homem. Primeiro, o homem entra já descansando. Segunda bênção, o homem já entra colhendo, porque Deus plantou um jardim para o homem. Aleluia. Se você entender isso, aqui começa uma grande revelação que pode mudar a sua vida. Deus é tão bom que Ele já colocou o homem na terra descansando e colhendo. O homem não precisou plantar, o homem não precisou semear, o homem não precisou lavrar a terra. Deus já tinha feito isso, e Ele colocou o homem ali dentro. E porque o homem entrou colhendo e plantando, diga assim, no jardim de Deus, na propriedade de Deus, Deus se tornou o Senhor do homem. Então, a partir desse momento, o capítulo 2 começa a chamar Deus de Senhor, porque Deus não é Senhor da terra. O Senhor da terra é o homem. Deus é Senhor do homem. É tudo que Deus quis. O projeto inicial de Deus é que Ele fosse Senhor do homem. Aleluia. E agora Deus começa a colocar em prática o seu plano. Deus começa a colocar em prática o seu projeto. A bênção para o homem já está pronta. O homem entra descansando e o homem entra colhendo. Então agora no capítulo 2,
Deus passa a ser o Senhor de todo homem. O homem é o Senhor da terra, porque Ele lavra, porque Ele cuida, porque Ele colhe, porque Ele vive dela, porque Ele domina sobre ela, porque Ele tira as riquezas, Ele tira o patrimônio dele da terra. Mas Deus é o Senhor do homem, porque agora o homem está colhendo no jardim de Deus. Aleluia, glória a Deus. Só é Senhor, guarda isso na sua vida, só é Senhor quem é provedor. Então Deus passa a ser o Senhor do homem, porque Ele passa a ser o provedor do homem. Então só é Senhor quem é provedor. Por que você obedece o seu patrão? Tem alguns slides aí, não sei se o Rodrigo está seguindo a sequência. Por que você obedece o seu patrão? Por que você se acorda cedo, chovendo ou não, fazendo frio ou não, você obedece o seu patrão? Você não tem que ir? Por quê? Se você não vai, você é mandado embora, não é verdade? E por que você obedece o seu patrão? Porque ele é o provedor da sua finança. E por que você é o provedor na sua casa? Por que você é o Senhor na sua casa? Porque você é o provedor na sua casa. Eu lembro quando eu era criança, a minha mãe dizia assim para nós: enquanto você morar debaixo desse teto, comer da comida que eu coloco aqui, quem manda aqui sou eu. Não é assim? E desobedecia para ver. Podia você ser de uma... Ah, mãe, eu fiz 18 anos. E daí? Minha mãe falava isso. E daí que você fez 18 anos? Enquanto você morar no meu teto, comer da minha comida, vestir da minha roupa, quem manda aqui sou eu. É ou não é? Os nossos pais são os nossos senhores, enquanto eles são os nossos provedores. Assim é no mundo espiritual. Deus passa a ser Senhor do homem, porque Ele passa a ser provedor do homem. Deus, Ele é o Senhor da tua vida, porque Ele provê. Ele diz: eu quero ser o Senhor da sua vida, porque eu quero prover para você, eu quero prover descanso, eu quero prover para você colheita, eu quero prover bênçãos, como Ele diz no livro de Deuteronômio capítulo 28, todas as bênçãos te alcançarão, eu sou o Senhor e nada te faltará. Eu sou o provedor da sua vida. Então, enquanto Deus for o provedor da nossa vida, Ele será o Senhor da nossa vida. Eu quero fazer uma oração por você. Feche os teus olhos, porque a palavra de Deus começa agora. Bispo, mas tanta revelação até agora? Sim, mas a partir de agora o texto ele fica mais profundo ainda. Repita assim comigo: Espírito Santo, eu abro a minha mente, eu abro o meu coração, eu abro o meu espírito para receber a sua palavra e ser transformada por ela. A palavra de Deus começa aqui, Gênesis capítulo 28. Lê comigo, versículo 18 a seguir. Quando você começar a entender essa essência, a sua vida vai mudar. E eu vou te ensinar algo no final que vai mudar. Funcionou para mim. Deus mudou a minha vida e Ele vai mudar a sua também. Capítulo 28, 18 diz assim: então levantou Jacó pela manhã e de madrugada tomou a pedra que tinha colocado por seu travesseiro, e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: o que ele disse? Se Deus, não foi isso? Não é assim que ele começa? Presta atenção. Se Deus, preste atenção que até aqui Deus não é Senhor de Jacó. Então ele diz assim: se Deus, aqui é o tetragrama, aqui é Yahvé, Yahweh.
Se algo for comigo e me guardar nesta viagem que eu faço, e me der pão para comer, me der vestes para vestir, e em paz eu tornar para a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. Então, a partir de agora, quando Ele ser esse provedor, Ele será o meu Senhor, o meu Deus, e eu vou colocar uma coluna neste lugar para Ele, porque agora Ele é o meu Deus. Vamos dissecar um pouco esse versículo. O texto diz assim, no versículo 18, que Ele coloca uma pedra como travesseiro. Em algumas versões diz travesseiro, em algumas versões diz apoio. Na verdade, o que ele está usando aí, a Bíblia coloca aqui no sentido figurado a palavra travesseiro, porque na verdade era como se fosse uma cabeceira. Antigamente as pessoas que pousavam fora, eles procuravam uma pedra como cabeceira para dormir atrás da pedra, para que o vento fosse quebrado pela pedra e ele consiga encontrar ali um pouco de aquecimento. Então na Torá aparece exatamente, não aparece como travesseiro, mas como cabeceira. Cabeceira, foi traduzido como travesseiro, mas é como se fosse uma cabeceira. Então ele está ali descansando, e naquele momento ele tem um sonho de uma escada que liga ao céu, e anjos que sobem e descem por aquela escada. O Rabino Shaul fez uma pergunta para mim: anjo precisa de escada para subir e descer? No céu, anjo não precisa de escada. Mas a explicação do Ramban, que é um grande mestre e tradutor da Torá, ele diz que os anjos estavam tão cansados guardando e protegendo Jacó, que eles necessitaram de escada para poder subir para o céu. De tão cansado que eles estavam, de tanto ataque que aquele homem sofria no mundo espiritual. E eu parei para pensar, isso é uma verdade. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos para nos guardar e nos proteger. E às vezes nós temos tantos livramentos que nós nem imaginamos. Às vezes a gente atravessa o dia e fala: meu Deus, aonde o Senhor está? Eu imagino os anjos dizendo: nossa, se você tivesse visto o tanto de livramento que eu te dei só hoje, você saberia onde Deus está. Então ele tem um sonho de que aquele lugar é um lugar abençoado, e quando ele acorda, ele está reconhecendo que aquele lugar é um lugar aonde Deus está. Então ele faz um voto com Deus, e ele diz assim para Deus, olha só o que ele pede para Deus. Até então, aqui Deus é Deus. Ele diz assim: se o Senhor me der pão para comer, me der vestes para vestir, e eu tornar em paz para a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. E a pedra que eu tenho posto por coluna será a casa de Deus. Eu vou construir uma casa para o Senhor aqui. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então ele pede 3 coisas. Veja que até agora ele era o Senhor dele. Como que esse homem está? No deserto, sem nada, sem roupa, sem comida. Então ele vai pedir provisão para Deus. Ele vai pedir comida, ele vai pedir roupa. E o que ele vai pedir? Paz. Só que lá no hebraico, essa palavra paz, ela está como shalom. E o nosso português, ele é muito raso quando se trata da palavra paz. Mas se você não sabe, a palavra shalom é uma palavra infinita. Ela não tem fim. Shalom é como se fosse um número. Os números são infinitos, não tem fim. A palavra shalom, ela não tem fim. Ela é uma palavra sem fim para a prosperidade. Então quando alguém te deseja shalom, ele está te desejando paz, ele está te desejando saúde, ele está te desejando proteção, ele está te desejando que tudo vai bem, ele está desejando que a tua casa esteja debaixo da proteção de Deus. É uma palavra infinita para a prosperidade de Deus na vida do homem. Então shalom significa infinito de paz na sua vida, infinito de saúde, de prosperidade, de luz, de direção, de seguimento, de cuidado, de carinho. É tudo isso
que representa a palavra Shalom. Então ele está dizendo para Deus, olha o pacto que ele faz com Deus: Deus, se me deres comida para comer, roupa para vestir, e me der o teu Shalom, então eu faço de Deus o meu Senhor, e de tudo que eu ganhar e prosperar, a ti eu te darei o dízimo. Então, até aqui, Deus ainda não era Senhor de Jacó. Até aqui Deus só era Deus, ele sabia quem era Deus. Até aqui Jacó tinha se dado bem pelas suas trapaças. Até aqui Jacó tinha se dado bem pela sua forma de enganar. Mas a partir de agora, ele para e ele vai fazer um voto com Deus. E para que Deus pudesse ser o Senhor dele, o que Deus precisa ser antes? Para ser Senhor dele, o que Deus precisa ser antes? Diga assim: provedor. Então, para que Deus fosse o Senhor dele, primeiro Deus precisa ser o provedor. Prover comida, prover roupa e prover o Shalom. Olha que coisa interessante. Então, a partir de agora, ele pede a provisão de Deus. Mais uma vez, só é Senhor quem é provedor. Vamos repetir? Só é Senhor quem é provedor. Então, a partir de agora, ele faz um pacto com Deus, ele faz um voto com Deus, e ele diz assim: meu Deus, se o Senhor ser o meu provedor, será o meu Senhor, será o meu Deus. A partir de agora, eu me torno o teu servo. E para você entender, nós vamos entrar agora numa história maravilhosa, e aqui tem uma revelação maravilhosa. Livro de Gênesis 47. Daqui a pouco a gente volta para você entender o senhorio de Deus sobre a vida de Jacó. O que está acontecendo no capítulo 47? Quem aqui não conhece a história de José e de Faraó, levanta a mão. Todos conhecem. Ótimo, maravilha. Faraó tem um sonho, diga assim: Faraó tem um sonho. O que Faraó sonhou? Faraó sonhou com 7 espigas magras, secas, que comiam as espigas gordas, as espigas frutíferas, as espigas que tinham fruto. E Faraó sonhou também, nesse sonho, de 7 vacas magras que comiam as vacas gordas. Isso é um sonho, mas ele tem um sentido, ele tem uma explicação, e só um homem poderia dar a explicação, e esse homem estava no cárcere. Diga: esse homem estava no cárcere. Esse homem se chamava José. José interpreta o sonho, e o que ele diz? 7 anos de seca, 7 anos de fome virá sobre não só a terra do Egito, mas sobre toda a península do Sinai, por toda a região da Mesopotâmia. Vai atingir os persas, os babilônicos, vai atingir os egípcios, vai atingir a terra de Canaã. 7 anos de fome virão, porém 7 anos de abundância, de prosperidade o Senhor dará antes. Então retenha, guarde em celeiro. E o que Faraó faz? Ele coloca José para administrar. E durante 7 anos o Egito reteu comida, reteu cereais. E quando veio a fome, o que aconteceu no primeiro ano? No primeiro ano, é isso que muitas vezes as pessoas não entendem, porque quando se prega da história de José, só prega o primeiro ano. Quando se vem o primeiro ano de fome, todas as nações, inclusive o povo de Deus, que eram apenas 70 pessoas, vão até o Egito, diga assim, comprar comida. E Faraó, o Egito, consegue arrecadar prata, consegue arrecadar ouro. O Egito fica mais rico do que todas as outras nações, porque ela tem a comida, ela tem a provisão, e agora ela está vendendo comida.
Só que aí vem o segundo ano, porque diga assim, são 7 anos. Nunca pregaram para você do segundo ano. Vem o segundo ano de fome, e o povo novamente volta ao Egito. Só que agora eles não têm mais dinheiro. Então o faraó pega os animais, os gados, as ovelhas, as cabras. Vence então o terceiro ano. Agora eles não têm mais cabras, eles não têm mais ovelhas. Então o faraó pega as suas terras, as suas propriedades a troco de comida. Vem então o terceiro ano. Olha só, e uma coisa você precisa entender, que agora, quando não tem mais comida, não tem mais dinheiro, não tem mais ovelha, não tem mais gado, não tem mais terra, o que o povo tem para vender? Eles. Então não acha que Faraó fez aquele povo de escravo à toa. O povo se vendeu a troco de comida. Vamos ler o texto, capítulo 47, versículo 18 a seguir. Diz assim: e acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor. Diga, Faraó era senhor deles. E por quê? Por que Faraó era senhor deles? Porque Faraó era provedor. Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro acabou. O meu senhor possui os rebanhos e animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos, diga assim, compra-nos, a nós e a nossa terra por pão. Meu Deus, compra-nos a nós e a nossa terra por pão. E a nossa terra, seremos o quê? Nós seremos teus servos da nossa terra. E Faraó, servos de Faraó, e dai-nos semente, para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José, em nome de Faraó, é claro, comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um do seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles e a terra ficou sendo de Faraó. E quando o povo fê-lo passar as cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade, somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam da porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí, tendes sementes para vós, para que semeeis a terra. Olha que coisa interessante, Faraó comprou a terra, e agora Faraó deu para eles, preste atenção, casa, terra, e diga assim, semente. Então Faraó passa a ser o provedor de todo aquele povo, inclusive do povo de Deus, dos irmãos de José, que estavam em Gozém, que era a terra mais próxima, mais próspera do Egito, era Gozém, e eles agora passam a ser servos de Faraó, só que eles recebem casa, diga, eles recebem casa, eles recebem terra, repete assim comigo, eles recebem semente. Faraó passa a ser o provedor deles. E quem é o provedor? Existe um segredo aqui, e esse segredo vai mudar a sua vida. Versículo 24. Vamos ler o 23. Eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. E eis aí, tendes sementes para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas darei o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas para as sementes do campo e para o vosso mantimento,
e dos que estão nas vossas casas, para que comam os vossos filhos. Preste atenção, todo senhor tem direito a comer o dízimo. Faraó pede o quinto, ou seja, 20%. O 10º é a 10ª parte. O quinto é a 22ª parte. 20ª parte, perdão dizendo. Então Faraó pede o quinto. Eu quero 20%. Começa a entender algo importante aqui que pode mudar a sua vida. Jacó estava sem nada. Jacó estava lá no deserto sem nada, e ele pede 3 coisas para Deus. Ele pede provisão, ele pede roupa, e ele pede o shalom de Deus. E na sequência ele promete devolver a Deus o seu dízimo. Por quê? Porque todo senhor, guarda isso na sua cabeça, todo senhor, ele tem direito de comer o dízimo do que lhe pertence. Por isso que Deus queria ser o Senhor do homem e não o Senhor da terra. O Senhor da terra é o homem, mas o Senhor do homem é Deus. Só que Ele não é Senhor de todos. Por isso que o texto diz: nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque nem todos têm Deus como Senhor, e nem todos recebem provisão de Deus. Tem gente que recebe com a força do seu braço. Tem gente que cresce, que batalha com a força do seu braço. Então, não é impossível você crescer com a força do seu braço. Você pode crescer com a força do seu braço. Tem muita gente que cresceu com a força do seu braço, mas há um preço muito caro. Há um preço de sacrificar a família. Há um preço de sacrificar a saúde. Há um preço de sacrificar o seu tempo com Deus, de estar aqui na casa de Deus. Tem gente que não tem nem tempo para congregar, para estar diante do altar, para receber a direção de Deus. Então preste atenção. Quando Abraão, diga assim, Abraão já era rico, mas ele se encontra com o rei de Salém, no capítulo 14 do livro de Gênesis, para entregar o dízimo a Melquisedeque, que era rei em Salém, porque o rei era o senhor dele. Então tudo que é Senhor na nossa vida é aquele que come, é aquele que se alimenta do nosso dízimo. Então Jacó, quando ele está pedindo no deserto provisão, ele está dizendo para Deus mais ou menos assim: meu Deus, planta um jardim para mim, porque se o Senhor plantar um jardim para mim, se o Senhor me der essa provisão, me der o teu shalom, me der roupa, me der provisão, o Senhor será o meu Deus e será o meu Senhor, será Senhor sobre a minha vida. A partir de agora o Senhor será Senhor. E o que aconteceu com ele? Quando ele vai para a terra de Labão, ele começa a prosperar. Deus era tanto na vida dele que Labão falou assim para ele: escolhe que tipo de cabra você quer. A Bíblia diz que Labão mudou 10 vezes. Só que Labão não sabia que Jacó tinha feito um pacto com Deus. E quando você faz um pacto com Deus, Deus passa a ser o seu provedor. Não nascia cabra preta. Falou assim: então as pretas vão ser sua. A partir daquele momento começou a nascer só a cabrinha preta. Labão foi lá e mudou. Não, agora as pretas é minha, as rajadas vão ser sua. Não nascia rajada. Só que quem tem pacto com Deus tem provisão de Deus. Começou a nascer só a cabra rajada. Aí ele diz assim: não, então vamos fazer o seguinte, as brancas vão ser sua. Tinha parado de nascer branca. Só que quem tem pacto tem cuidado de Deus. Começou a nascer só branca. A Bíblia diz que Labão mudou 10 vezes. E 10 vezes Deus cumpriu o propósito. E a Bíblia diz que Jacó se tornou mais rico do que o seu patrão. Aleluia! Porque Deus era o Senhor dele. Deus tinha criado um Éden para ele. Deus tinha criado um momento de provisão para ele. Porque agora Deus era o Senhor da vida dele. Ei, entenda isso. Não existe bênção sem senhorio, e não existe senhorio sem o dízimo. Todo mundo é dizimista. Você tem que devolver aquilo ao seu Senhor. Se você entra numa plantação, está lá a plantação de café. Eu morei na roça, eu sei como isso funciona. Se chama meieiro.
Está lá a plantação de café. Diga assim, o patrão plantou, a terra é dele. Quem trabalha lá é você, quem colhe é você. Quem recebe o dinheiro é você. Mas você tem que dar a parte do patrão, é ou não é? Todo mundo nessa terra, entenda isso, não existe senhorio sem o dízimo. Todo mundo nessa terra é dizimista. Até o incrédulo, até o ateu é dizimista. E ele não sabe disso. Até o ateu é dizimista. Até você, talvez você fale assim, eu sou contra o dízimo, eu nunca dei R$1 de dízimo e nunca vou dar R$1 de dízimo em igreja nenhuma. Quero dizer que você é um dizimista. Não tem como. Está programado na literatura de Deus. Não tem como você impedir o sol de nascer, assim como a noite de chegar. Você pode dizer, a partir de hoje o sol não vai nascer mais. Amanhã o sol vai nascer. Não tem como. Já está programado. Assim como o dizimista, ele entrega o seu dízimo para o seu Senhor. Por quê? Porque quem come o dízimo é o Senhor dele. Então, se você come o dízimo do teu salário, você é o Senhor sobre você. Sabia disso? Se você come o dízimo do teu salário, é você que é o Senhor. Não é Deus. Deus não é o seu Senhor. O Senhor é você, porque você está comendo aquilo que pertence a Deus. Talvez não é você que está comendo, mas talvez é um ídolo, talvez é um hobby. É lá você com aquele monte de carro velho em casa guardado. Alguém está comendo o seu dízimo, que não é você. Tudo aquilo que é Senhor na tua vida, come o teu dízimo. Não estou dizendo aqui que não tem como você se tornar rico e próspero sem dizimar, porque o dízimo ele não tem nada a ver com riqueza. É muito raso um ensino sobre isso. O dízimo ele tem a ver com prosperidade. Mas como eu disse, tem muita gente que se tornou muito rico sem dar o dízimo, com a força do seu braço. Acordou cedo, fez uma faculdade, estudou, batalhou, está lá, suando. É ou não é? Nunca foi dizimista, mas foi sempre Senhor da vida dele. Então não adianta reclamar quando vier a crise, não adianta reclamar quando vier a tempestade, não adianta questionar a Deus aonde o Senhor está, porque o Senhor da sua vida é aquele que come o teu dízimo. Se você come o teu dízimo, você é o Senhor da tua vida. Assim como o faraó comia o dízimo do povo, ele era Senhor sobre aquele povo. Então existe a possibilidade da pessoa prosperar sem dar o dízimo, mas guarda um versículo bíblico no teu coração, que está lá aqui, no livro de Provérbios 10, 22, que diz assim, que o Senhor é quem nos enriquece e não acrescenta dores. Então tem muita gente que está próspero hoje, tem muita gente que é tão pobre, diga assim, pobre, que a única coisa que essa pessoa tem na vida é dinheiro. Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ela tem na vida é dinheiro, uma conta cheia, abastada, mas a preço de sacrificar uma família, a preço de sacrificar um filho que cresce e a pessoa não acompanha, a tempo de sacrificar a sua saúde, a preço de sacrificar o seu tempo com Deus, a sua comunhão, o seu momento de descanso, o shalom de Deus. Tem gente que sacrifica o shalom de Deus. Pedro, quando ele está saindo do mar, ele pescou a noite inteira. Diga assim, ele lutou com a força do braço dele. Diga, Pedro lutou com a força do braço. Eles não foram covardes, não foram. A Bíblia diz que a noite toda eles insistiram, eles estavam cansados. Só que quando eles estão parando o barquinho na praia sem pegar nada, Jesus falou assim, lance a rede à direita. Lance a rede à direita do barco. Pedro fala algo chave aqui, aprende a chave. Senhor, pela tua palavra eu lanço a rede. Agora Jesus é o Senhor da vida dele. E quando ele reconhece a palavra do seu Senhor, ele lança a rede. E a Bíblia diz que eles tiram 153 grandes peixes, a ponto de encherem 2 barcos. As redes estavam quase rasgando. A prosperidade de Deus veio, porque ele disse, Senhor.
eu reconheço o senhorio de Jesus. Você pode tentar com o teu braço, você pode ser senhor da sua vida, você pode continuar comendo o seu dízimo, você pode continuar sendo o senhor de você, não há problema nenhum. Você não vai perder a salvação. Quem não é dizimista não vai perder a salvação. Você pode continuar comendo o seu dízimo e Jesus vem e você vai ser salvo. A única coisa é que Ele não vai ser senhor da sua vida. Não tem provisão. Ele não é o provedor da tua vida. Ele não é o provedor. Então você pode dizer assim: eu vou dizimar esse valor. Imagina, eu vou dar só um pouco, eu vou dar só um pedaço. Fui eu que trabalhei, eu acordei cedo, eu fui para a luta, eu fui para a batalha, eu que estudei, eu que fiquei sem comer. Não dê o seu dízimo, irmão, porque Deus não precisa do seu dízimo. É você que precisa dizimar. Não é Deus que precisa do seu dízimo. Não dê. Não dê. Não é pecado. Só que só tem jardim plantado quem tem Deus como seu Senhor. E se Deus é o Senhor, ele tem que comer o dízimo. Então entenda isso. Deus não é o Senhor no capítulo 1. O Senhor de toda a criação é o homem. Deus criou, como eu expliquei para você da casa alugada. Mas você, o homem, é o Senhor da terra. Deus é o Senhor do homem quando Ele planta um jardim para o homem, quando Ele dá provisão. Então, se você quer Deus como seu Senhor, hoje, inclusive se você puder ficar em pé agora, hoje você vai fazer um pacto com Deus. Hoje você vai fazer uma oração sincera, como eu fiz em 2022. Eu falei para Deus, eu disse para Deus com toda a sinceridade do meu coração, eu disse: Senhor, planta um jardim para mim. Planta um jardim para mim. Se o Senhor plantar um jardim para mim, então será o meu Senhor, o meu provedor, e de tudo que passar na minha mão, te darei. Vou te entregar. É teu, te pertence. Aleluia. Jacó ficou mais rico que o seu patrão, porque ele fez de Deus o Senhor dele. Como eu ativo a prosperidade na minha vida? Eu só posso ativar a prosperidade na minha vida. Aumenta mais esse negócio aí, fazendo um favor. Eu só posso ativar a prosperidade na minha vida colocando Deus como provedor. Não adianta você dizer que Deus é o teu provedor se você não reconhecer Ele como Senhor na tua vida. Por que o povo não morreu de fome? Porque Faraó foi senhor deles. Quem não quisesse dar a quinta parte para Faraó, 20%, o que Faraó fazia? Nas minhas terras você está fora. Eu estou te dando casa, estou te dando terra, estou te dando semente, e estou te dando comida aí, eu estou te dando comida, mas daquilo que vocês plantarem, a quinta parte pertence a mim. Não existe senhorio sem o dízimo, e não existe pessoas que não é dizimista. Até o incrédulo é, até o ateu é, porque ele é o Senhor dele, ele dizima para ele. Quem está conseguindo entender até agora? O ateu dizima para ele. Dura coisa você ter que dizimar vou citar aqui o salário do Renato, 10 mil por mês. É ou não é? É duro? Não, não é, é uma bênção. Mas tem gente que diz assim: eu vou dar 1.000, mas ele esquece quem é o provedor. Ele esquece quem é o provedor da vida dele. No ano de 2022, eu ouvi essa mensagem, sentado na frente da mesa de um rabino. E ele falou assim para mim: ativa a tua prosperidade hoje. Ativa. Vai ali, faz a tua oração. Fala para Deus plantar um jardim para você. Fala, seja sincero. Fala:
planta um jardim e me dá o teu shalom. Vai lá. Eu fiz isso no ano de 2022. No ano de 2022, em outubro de 2022,